Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos ver algumas regrinhas da língua portuguesa, ok? Acompanhem comigo. Primeiro delas, nós temos aqui o uso dos porquês, tá? Nós sabemos lá que nós temos 4 porquês escritos de diferentes formas, né? Então, a gente precisa saber aí, na hora que eu uso corretamente esse porquê. Como que eu uso corretamente esse porquê, certo? Vamos começar aqui, então, pelo porquê separado e sem acento. Veja. Emprega-se porquê separado e sem acento em perguntas diretas ou indiretas. Exemplo, por que você escreve poemas? Né? Aqui nós temos uma pergunta direta. E os alunos querem saber por que o professor vai se afastar das aulas. Aqui nós temos uma pergunta indireta. Veja que o porquê está aqui no meio da frase, né? Então, não é uma regra eu ter o porquê separado e sem acento no início de frase. Nós temos também, quando é utilizado em frases em que não são feitas perguntas, mas ficam subentendidas as palavras motivo, causa ou razão. Veja um exemplo. No poema, o eu lírico explicou por que escreve, né? Então, por qual motivo ele escreve? Por qual razão ele escreve? Então, tem que tomar cuidado com isso. Não é uma regra o porquê separado sem acento e estar lá no início da frase. Ele pode acontecer de aparecer aí no meio, tá? Tendo lá o sentido de por qual motivo, por qual razão, ok? Aí nós temos o porquê separado e com acento. Quando que eu vou empregar esse porquê? Em final de frases, certo? Existe a regra e é somente esta. Porquê separado e com acento, sempre vou utilizar no final de frase. Então, vejam ali, o governo aumentou os juros e a população quer saber por quê. Aí nós temos aqui o porquê junto e sem acento. Emprega-se porquê junto e sem acento em frase explicativa, tá? Em frases explicativas. Vejam que o porquê junto e sem acento, ele tem a função de conjunção, né? Função de conjunção, ou seja, ele vai ligar, né, uma oração na outra. Vejam, não vou à festa porque não quero. Esse porquê está explicando o porquê não vou à festa, né? Porque não quero. Então, ele é uma conjunção e tem a função de explicar algo. E nós temos o porquê junto e com acento. Emprega-se porquê junto e com acento quando aparece acompanhado de um artigo. Representa um substantivo e equivale a causa, motivo, razão. Por ser um substantivo, pode ser pluralizado. Veja um exemplo. Para o eu lírico, o porquê dele escrever não interessa a ninguém. Vejam que aqui nós temos o artigo o, né? E vejam aqui no plural como que fica, né? O eu lírico apresentou os porquês para escrever com tanto amor. Então, quando eu tiver lá aqui, colocar no plural, eu sei que é somente o porquê lá junto e com acento, ok? Sempre com o artigo antecedendo este porquê. Pode ser o artigo o ou pode ser o artigo né? Também. Pode ser um pronome? Pode. Eu poderia ter colocado aqui. O eu lírico apresenta os seus porquês para escrever com tanto amor, né? Então, antecedendo lá um artigo ou um pronome, eu posso usar o porquê junto e com acento, certo? Aí nós temos aqui o uso do a com H e acento ou o a sozinho, né? Veja, emprega-se o a com H e acento com referência a tempo passado, quando equivale a faz. Estive em Belo Horizonte há 4 anos. Então, estive em Belo Horizonte faz 4 anos. E quando é uma forma do verbo haver, no sentido de existir, né? Há uma pessoa na sala esperando você. Existe uma pessoa na sala esperando você. Quando que eu vou usar
o a, né? O azinho lá normal. Emprega-se o a com referência a tempo futuro. Iremos jantar daqui a 5 minutos. O a está se referindo lá, né? Ao tempo. E com referência à distância, moro a 10 quarteirões da escola. Certo? Aí nós temos aqui o afim separado ou afim junto. Quando que eu vou usar o afim junto? Vejam, afim junto é um adjetivo e significa próximo ou semelhante. Dessa palavra deriva o substantivo afinidade. Exemplo, não houve discordância entre os debatedores. Suas ideias eram afins, ou seja, suas ideias eram semelhantes, né? Tem o sentido de semelhante. Já o afim separado, ele faz parte de uma locução prepositiva, a fim de, que indica finalidade, né? Então, veja um exemplo, fez tudo aquilo a fim de nos convencer de sua inocência. Então, qual era a finalidade, né? Convencer de sua inocência, ok? Né? Aqui nós temos o uso do tem sem acento e do tem com acento. Vejam, utilizamos o tem sem acento quando conjugamos na terceira pessoa do singular. Ele e ela. Nós temos o exemplo. Ele tem muita sorte. Quando que nós usamos lá o tem com acento? Quando conjugamos na terceira pessoa do plural. Eles e elas. Vejam, eles têm muita sorte. Essa regrinha do tem, ela pode ser usada também lá no vem, tá? Então, vem sem acento e vem com acento. É a mesma regra. Vem sem acento singular, vem com acento plural. Nós podemos dar um exemplo lá. Ele vem todos os dias visitar a avó. Ele vem todos os dias visitar a avó. Ele, singular, né? Então, esse vem sem acento. Aí, como que fica lá no plural, né? Eles vêm todos os dias visitar a avó. Então, esse vem vai ser com acento, porque está no plural, tá? É a mesma regrinha. Singular sem acento, plural com acento. Certo? Por hoje é só, pessoal. Até a nossa próxima aula.